Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas ao Conversa de Classe. E hoje eu estou aqui com um candidato muito querido, né? Estou muito feliz que ele aceitou fazer parte aqui desse programa. Para mim é uma honra poder recebê-lo, porque eu primeiro era fã dele nas redes sociais. Aí a gente se conheceu hoje e nessa conversa de 5 minutos eu já fiquei um pouquinho mais fã, né? E a gente vai falar um pouquinho de um tema que é muito interessante porque ele não é tão comum, né? Está começando, eu acho, que ficar um pouco mais comum para a gente, que é essa relação entre o mundo da empregabilidade e a educação. E eu acho que não tem, gente, uma pessoa melhor para poder guiar a gente por esse tema que o Caio Dib. Ele é especialista no desenho de serviços e produtos em educação. Eu quero desejar aqui as boas-vindas para ele e já quero, Caio, lançar a primeira pergunta, né? Você tem uma trajetória que inclui uma jornada que você fez pelo Brasil em busca de projetos educacionais inovadores. Então, vocês já podem ver que o Caio é incrível já quando a gente olha para esse primeiro ponto, né? Você trabalha e ainda olha muito para o mundo da educação e da inovação, e principalmente na esfera pública. Mas o que eu quero saber é como você começou a olhar mais para a empregabilidade na educação. Caio, seja bem-vindo aqui ao Conversa de Classe. Não, antes de tudo, obrigado mesmo pelo convite, Maíra. Obrigado por não ir para a Uniaraguaia, que projeto legal, né? Muito interessante mesmo e uma alegria estar com vocês, pessoal. E é isso, hoje eu tenho atuado muito em empregabilidade e educação, que é um tema que não é, eu brinco que não é tão sexy, né? Mas eu gosto muito de educação e inovação. Daí a gente estava conversando aqui nos bastidores que desde quando eu era estudante eu participei, depois fui atuar como educador e como, né, realizador, gestor de projetos, em vários projetos que buscavam fazer uma educação diferente, né? Hoje eu também faço isso como designer de serviços. Eu ajudo organizações públicas, terceiro setor e organizações privadas a questionarem esses modelos, a pensarem no melhor jeito da gente educar nesse mundo que está em transformação. E uma coisa que eu tenho visto muito, acho que é esse salto, né, da viagem de ônibus pelo Brasil, que foi lá em 2013, para esse cenário de pós-pandemia, pós-crise econômica que a gente viu aqui no país. Se a gente não tem um mercado profissional, né, se a gente não tem um mercado que garante bons empregos, né, seja empregos com saúde mental, que pagam bem, que valorizam os profissionais, que apoiam o desenvolvimento desses profissionais, a gente não vai conseguir mudar a educação, né? A gente, pelo contrário, tem um cenário muito grave de precarização do mercado profissional em educação, seja na sala de aula, seja em outros espaços que a gente pode trabalhar com educação, né? Institutos e fundações, grupos de educação, formação, consultor, e também sala de aula. Então, faz 2 anos e pouquinho que eu tenho me debruçado mais em tentar fortalecer um pouco esse mercado de empregabilidade em educação. É um desafio ainda, também estou tateando, assim, como que a gente pode melhorar isso, mas acho que é fundamental para a gente ter uma educação melhor no Brasil. E, Caio, é muito bacana você trazer, né, essa perspectiva, porque quando eu comento lá no começo que não é tão comum, é porque, de fato, né, hoje em dia a gente tem a educação entrando em vários outros espaços, não só na escola, né? A gente percebe que os educadores também estão tomando outras frentes aí no mundo, e eu acho muito rico o trabalho que você faz de aproximar profissionais, né, dessas frentes. Mas até queria perguntar um pouquinho para você, como essas experiências que você viveu
tanto na sua viagem, quanto como consultor de serviço, como que elas moldaram a sua visão sobre a empregabilidade dos jovens, dos próprios educadores, e qual que você acha que é a importância da própria educação nesse processo? O que eu tenho visto nos últimos anos é que a gente não tem mais a gente nunca teve, né? Mas cada vez menos a gente tem uma única resposta, né? E a gente ainda tem um modelo de escola que é um desafio mesmo, e ele é uma decisão política, social, econômica, de séculos, né? Tem um livro do Saviani, História das Ideias Pedagógicas no Brasil, que traz muito isso, né? A escola que a gente tem hoje é uma série de decisões que algumas pessoas tomaram por motivos que faziam sentido. E, atualmente, a gente tem isso, um mundo cada vez mais complexo, que está mudando muito rápido. A escola nem sempre consegue acompanhar, a gente vê isso até na reforma do ensino médio, né? O desafio que a gente tem, né, para colocar um modelo um pouquinho mais alinhado com a sociedade em 100, né, para 180 mil escolas pelo Brasil, com atividades totalmente diferentes. Então, a gente precisa de tanto educadores quanto famílias, né, quanto estudantes prontos para essas mudanças que estão acontecendo, né? E é muito, realmente, assim, a escola tenta mudar, mas é muito difícil. Eu acho que, vendo isso que não existe uma única resposta, né? Tem vários futuros, os futurologistas falam, né, que a gente tem vários futuros no plural, né? A gente precisa de pessoas que sejam capazes de viver essas mudanças e até liderar essas mudanças muitas vezes, né? Quando a gente fala de desenvolvimento de competências, também é um assunto que de vez em quando parece muito técnico dentro de educação, mas é isso que a gente precisa, né? Muitas vezes, para os estudantes, não adianta a gente falar assim, ok, agora o futuro é pilotar drones no agro. Então, vamos fazer um curso de pilotagem de drones. E daqui a 5 anos, a gente vai ter um robô pilotando o drone. Então, na verdade, a gente precisa de pessoas que saibam refletir sobre os problemas, os desafios da sociedade e ter ferramentas e bagagem para resolver esses desafios, né? Seja o drone, seja outras coisas que vão surgir. Isso é ao longo da vida inteira, né? Então, acho que os estudantes, a gente tem um papel muito importante de pensar não em uma profissão, mas em valorizar os talentos deles para várias profissões e vários desafios complexos, né? Ele pode ter várias profissões. A gente estava falando aqui, né? Eu fui jornalista, virei educador, você é educadora, vai virar jornalista, e talvez daqui a 10 anos a gente vire outras coisas. E os educadores, eu tenho visto muitos educadores que são incríveis e que inovam muito em sala de aula e querem fazer diferença, cansados. E daí, quando você está cansado e desestimulado, ou você sai e vai fazer outra coisa, que muitas vezes ganha melhor, né? Eu estava conversando com uma educadora que foi trabalhar em um projeto de agronegócio, porque cansou. Então, a gente perde talentos, né? E essas pessoas, elas têm que entender que elas não precisam ficar na sala de aula. Tipo, elas podem ficar em sala de aula. Hoje mesmo eu fiz uma pesquisa rápida no LinkedIn, perguntando onde as pessoas buscam trabalhos, né, o que elas querem fazer, e a maioria do pessoal que respondeu falou, eu quero trabalhos em escola. E é muito importante a gente manter boas pessoas em escolas. Mas também é muito possível a gente ter educadores trabalhando em outros lugares, em outras coisas, dentro de educação. Eu tenho falado muito isso, assim, você ser um educador que tem experiência em sala de aula e que saiba ajudar organizações a resolverem problemas complexos que impactam a sala de aula, é o que as organizações têm mais buscado, assim, sabe? Pessoas que tenham um pezinho na realidade e saibam desenvolver projetos que ajudam a grande, né, massa, principalmente de escola pública. Então, acho que é muito isso, a gente conseguir ter essa visão mais flexível de trabalho, né, e entender que
a nossa bagagem, não importa qual é a área que a gente atuou, e as competências que a gente tem desenvolvido que são mais importantes. Caio, eu estava lembrando aqui, enquanto você falava, que uma vez eu estava numa escola, e uma criança, assim, de educação infantil, né? Ela veio e perguntou assim para mim: você sabia que você ia ser professora de computador quando você crescesse, né? Porque eu estava fazendo um trabalho ali com eles usando tecnologia. Aí ela me pegou mesmo com a pergunta, né? Porque eu não imaginava que uma criança ia chegar e fazer uma pergunta dessa para mim. Aí eu falei assim, não, eu não sabia porque o computador, na verdade, nem existia direito quando eu era criança, né? Aí ela me falou assim, tá vendo? Eu estava pensando nisso. Quer dizer que aquilo que eu vou ser pode ser que ainda nem exista, né? Pode ser que ainda nem exista um lugar onde eu vá trabalhar. Por isso que eu tenho que aprender um montão de coisas, né? Eu achei muito legal ela dizer do jeito dela, né? Do jeito de criança, dizer assim. E acho que tem um pouco a ver com a pergunta que eu vou te fazer agora, né? Você começou a citar um pouco da tecnologia e, obviamente, né, a tecnologia ela vai imprimindo mudanças no mercado de trabalho e, diferente de como era no passado, essas mudanças elas são mais constantes, né? Elas chegam para a gente de forma mais constante. O que eu queria saber de você, como que você enxerga, né, essas mudanças da tecnologia para esses profissionais do futuro, né? Mesmo que não tenha, né, uma resposta certa para isso, mas como que é a sua visão disso? E você comentou no final da sua fala sobre as competências, né? Você acha que tem competências-chave para a gente destacar aqui nesse cenário, para a gente deixar aqui para o pessoal que assiste a gente, né? Nosso público é de docente e também o pessoal que é estudante na Uniaraguaia, até para a gente deixar uma reflexão mesmo, né? De que tipo de competência-chave que a gente tem que carregar aí para esse futuro que toda hora ele é certo e incerto ao mesmo tempo, né? Sim. Eu acho que tecnologia é super polêmico, né? Porque meu primeiro livro chamava Escola Reinventada, Tecnologia como Catalisadora de uma Nova Escola. E a teoria super baseada por trás era que a tecnologia ia entrar nas escolas, ia mudar as relações, ia mudar o jeito de a gente aprender a ensinar. E daí eu viajei, logo entreguei o livro, que era meu TCC, de trabalho de conclusão de curso, né? E fui viajar de ônibus pelo Brasil. E eu lembro até hoje que eu conheci um coordenador em Jericoacoara, no Ceará. Estava passeando, passei na frente de uma escola, bati na porta e ele me mostrou a escola, super legal. E eu perguntei assim, aí, você usa tecnologia aqui? E ele ficou muito bravo comigo. Assim, claro que eu uso tecnologia. E apontou para cima. Assim, olha o projetor aí. E eu estava falando de tecnologia super complexa, um tablet para aluno, estava falando de outros níveis de tecnologia. E foi um tapa na minha cara, assim, pô, se o projetor é uma tecnologia que eles usam, faz super sentido, né? Não é menor ou maior do que um tablet para aluno. Então, ao longo do tempo, fui aprendendo, daí eu comecei a renegar um pouco a tecnologia, e ao longo do tempo fui aprendendo que a tecnologia tem que entrar com apoio nos momentos certos, tem que ter intenção pedagógica em educação para usar a tecnologia. Não pode usar elas só por usar, né? Você tem que saber o que ela vai te trazer e se é o momento ideal daquele período, né? Daquela aula, daquele trimestre, para você aplicar a tecnologia. E, ao mesmo tempo, uma coisa que eu vejo muito, hoje eu trabalho implementando tecnologia na Secretaria Municipal de Educação, para educadores e para os administradores, né, os servidores técnicos da gestão. Que existe uma evolução, uma linha de maturidade em uso de tecnologia. Então, a gente tem que ir indo, criando essa cultura de uso de tecnologia. Isso é lento e gradual, né? Então, o cara que usava o caderninho começou a usar o Excel. Depois ele começa a usar um sistema que tem cara de Excel. Depois ele começa a usar um sistema mais evoluído que faz mais automações. E ele vai descobrindo que a tecnologia pode e deve economizar o tempo dele para ele fazer outras coisas, né, na vida pessoal e na vida profissional, que usam melhor a cabeça e o conhecimento que ele tem. Então, ela
aos poucos mesmo. A história dessa criança é incrível, né? Porque é isso, vão ter tecnologias que a gente não conhece ainda. E daí a gente vai ter que ir aprendendo e né, experimentando e se adaptando a essas novas tecnologias. Acho que talvez, acho que ela é o exemplo das habilidades e competências, que ele está aberto ao novo, né? Experimentar, saber fazer boas perguntas, ter esse olhar crítico, saber trabalhar com os outros. São várias habilidades, né, competências que a gente tem que ir desenvolvendo para lidar sem tanto sofrimento para as mudanças do mundo. Ai, Caio, maravilhoso, né? E é legal também porque a gente vai trazendo aqui no Conversa de Classe uma perspectiva que a gente defende muito, né? Que é mostrar um pouquinho para as pessoas como pessoas como você influenciam diretamente a vida de quem está ao redor, né? Dos professores que você forma, e como é importante a gente sempre destacar, né? Esse papel da abertura para o novo, né? Mas é uma coisa legal que você fala, essa abertura com criticidade, né? A gente aprender a usar e usar como uma intenção. Eu estava olhando aqui um pouco para essa trajetória, né? E você apoia muitas equipes, tanto do terceiro setor, também organizações privadas e de governo, na criação de produtos e serviços educacionais. Eu queria saber o que você vê como desafios mais comuns que você enfrenta no seu dia a dia, mas que você falasse um pouquinho também das oportunidades, principalmente quando a gente fala no sentido de impulsionar a empregabilidade. Sim, esse trabalho que eu faço, eu gosto muito, assim, que eu viajei ao Brasil porque eu não via o que a gente produzia em educação sendo útil para os professores, para os estudantes. Então, eu passei por várias organizações diferentes, a gente criava vários projetos, produtos diferentes, e chegava na escola e os professores não sabiam usar, ou não usavam do jeito que a gente esperava. Daí eu fui para um outro setor, eu fui para marketing digital. Desculpa, deixa eu fechar aqui que está chovendo aqui dentro. Fica tranquilo, gente. Hoje é um dia de chuva em todo lado, viu, Caio? Porque tá chovendo aí e aqui também tá uma chuvona forte. Não, não, essa semana tá incrível em São Paulo. Mas daí eu mudei de setor, eu fui para marketing digital. Eu falei assim, é um problema de educação, né? E daí eu descobri que não, é um problema de mercado, não do usuário. E não criar coisas que entregam valor para esse usuário. Então, hoje, o que eu faço é ajudar as pessoas a ouvirem os usuários e ajudar as pessoas a reunirem as ideias e convergirem essas ideias e essas soluções para a gente ter os melhores produtos e serviços, seja na escola pública, seja na escola privada, seja em um instituto e fundação. Então, é um trabalho muito legal que tem muito de ir lá na ponta, fazer entrevista, fazer o que a gente chama de oficina, que são reuniões de trabalho juntando vários atores diferentes que pensam de jeitos diferentes para desenhar um produto, testar esse produto antes e melhorando ele, só depois ele sai. Isso é um processo que pode demorar uma semana, se a gente tiver uma semana, e pode demorar 6 meses. Depende muito do tipo de projeto, né? Mas é muito legal, porque daí o dono do produto começa a falar assim, putz, eu tô aqui há anos e agora eu tô ouvindo isso, né, essa perspectiva. Se ele tem, e coisas sutis, assim, muitas vezes ele tem um computador só na escola, então não vai funcionar o meu produto desse jeito, né? Ou, ele não tem hora pedagógica, então tem que criar outro tipo de material didático para esse professor se apropriar mais rápido. X. Então é um trabalho muito legal e acho que ele ajuda as pessoas a entenderem mais esses usuários, né? E daí são dois
duas frentes meio diferentes da minha vida, né? Eu brinco que eu nem posto muito sobre esse trabalho de criar, ajudar a desenhar produtos e serviços, mas acaba que ajuda as pessoas a serem profissionais que têm essas competências, né? De se questionar mais, de tentar trabalhar mais em conjunto, de ouvir mais o outro, de não ter a única resposta, de aprender a fazer coisas que vão sendo entregas mais rápidas, melhorando aos poucos. Eu acho que eles se ligam um pouco nisso, mas o trabalho que eu tenho com empregabilidade, em 2024 ele tem crescido muito, assim, que tanto curadoria de vagas legais, né, que é o jeito que eu encontrei de mostrar para as pessoas que existem vagas interessantes, quanto eu tenho criado, estou começando até fevereiro, a gente vai em abril, né? Então, até esse ano eu vou começar a criar várias outras soluções para ajudar os profissionais que estão em busca de vagas a se prepararem melhor e conseguirem achar as melhores vagas, quanto apoiar as organizações em encontrarem profissionais que elas não conseguem encontrar muitas vezes. Então, a ideia é que esse match educacional realmente funcione e faça com que as pessoas não gastem tanta energia, tanto tempo, gastem mais tempo e mais energia criando produtos, serviços, soluções que podem ajudar a educação no Brasil. E, Caio, vou confessar aqui para todo mundo, né? Eu já sigo seu perfil no LinkedIn faz um tempo, e toda vez que alguém me pergunta assim, você está sabendo de alguma oportunidade? Eu falo assim, olha, eu posso não estar sabendo, mas eu sei a pessoa que sabe. Aí eu indico o seu perfil, passo lá para as pessoas falam, mas que incrível, eu nem sabia que existia esse tanto de oportunidade na área da educação. Aí eu falo assim, olha, de fato, né, deve dar um trabalhão para fazer essa curadoria, mas com certeza, assim, tem ajudado muita gente, como você falou, né, a pessoa certa ir para o lugar certo, e o lugar certo também achar a pessoa certa. Até eu queria aproveitar, né, se você pudesse compartilhar uma dica valiosa para educadores, para gestores e também para os jovens, né, ou para a pessoa que está buscando a oportunidade, porque às vezes não é só o jovem, né, que está buscando a oportunidade. Qual seria, né? Como que você acha que a gente pode fortalecer de forma coletiva essa conexão entre a educação e a empregabilidade? Eu acho que tem algumas dicas que são muito importantes. Assim, acho que uma é que eu vejo muito é assim, entender o que a pessoa quer mesmo. O que eu vejo é que as pessoas, muitas vezes, elas, até por receberem muitos não, elas vão abrindo o leque. E daí mandando para 500 mil tipos de vagas diferentes que nem são do perfil dela. Então, entender que tipo de, né, que tipo de emprego vai te fazer feliz naquele momento. E tem momentos diferentes de vida, né? Tem momentos que você quer ganhar mais, tem momentos que você quer uma vida um pouco mais tranquila, ou quer outros desafios de tais jeitos. Então, entender isso é muito importante. O segundo é contar a sua história a partir dessa vaga, né, dessa oportunidade que você quer. Também não adianta um currículo de 15 páginas. Esse recrutador, ele muitas vezes nem entende muito bem o que é aquela vaga. Ele precisa só entender que você é a melhor pessoa para aquela vaga. Então, ajudar esse recrutador criando uma narrativa muito clara e direta, mostrando que você vai entregar valor para aquela organização, se você for escolhido, né, escolhida. E acho que a terceira e última dica é tomar cafés. A Carla deve ter comentado que eu tenho um hábito de tomar cafés com pessoas que eu conheço e com pessoas, principalmente, que eu não conheço, uma, duas vezes por semana. Eu marco uma call, ou eu vou bater um papo presencial mesmo. E daí eu vou aumentando minha rede, conhecendo pessoas, fazendo conexões, sendo lembrado, né? Então, eu tomo mais porque eu gosto de aprender com as pessoas, né? Então, são os meus cafés, no momentos que eu realmente escuto muito, aprendo muito e muitas vezes até resolvo problemas que eu tenho no meu dia a dia de trabalho. Mas para quem está buscando coisas, é muito importante escrever para a pessoa, falar assim, oi, queria bater um papo, né? E conhecer mais o trabalho da pessoa, se apresentar, porque você fica no radar dela, pelo menos por alguns dias, algumas semanas. E daí isso é muito, acaba que aparecem oportunidades muito ricas nessas interações.
Acho que essas 3 dicas são as que eu sempre levo por aí. Caio, muito obrigada mesmo, né? Você fez aqui uma conversa leve e inspiradora. Gente, o Caio é autor de vários livros, então procurem, né, os livros dele. Eu estou aqui, inclusive, com o Guia de Sobrevivência da Educação Inovadora, e vira, assim, uma inspiração para a gente, né? Você lê o livro e conhecer a pessoa, e daí você entende mais ainda, né, de onde que vem toda a inspiração. Eu agradeço muito por você compartilhar a sua experiência aqui conosco, tá? E dizer para o pessoal aí que fiquem ligados, porque logo mais a gente volta com conversa de classe. Até mais! Obrigado, gente. Contem comigo, a gente se fala.